Nós queremos agradecer você que acompanha o nosso canal aqui na técnica, o Muriel Canaã, e hoje nós recebemos Sueli de Fátima de Oliveira Bonin, ex-vereadora, ex-secretária, professora e agora assessora da Escola Estadual Guilherme André Dalry e ciclista também? Alguma coisa assim. Seja bem-vinda, muito obrigado. Eu ando de bicicleta. Bastante? Bastante. Agora eu estou um pouco parada, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E a quilometragem, hein? Eu já fiz 60, 70, já fiz. 60, 70 quilômetros? Já fui de Salete a Merindoce, voltar, então a gente faz isso. Mas é legal, é gostoso, é divertido, é um relaxamento. Sim. Ex-vereadora, foi por um mandato? Um mandato. Um mandato? Secretária? Secretária por quase 2 gestões. Quase 2 gestões. 2009 a 2015. Sim. E aí, professora? Professora, já estou há 34 anos na lida. Pela rede municipal ou somente estadual? Fui pela rede municipal, mas já estou aposentada, já tem 12 anos, né? Sim. E pelo estado eu ainda estou trabalhando ainda. Sim. Né? E agora esse desafio de assessora? Isso, agora quando o professor Cláudio foi eleito diretor, ele me convidou para fazer esse trabalho com ele, né? Então, aceitei esse desafio. Sim. Sou uma pessoa que gosta dos desafios. Que bom. Professora Sueli, sábado, dia da família na escola, como é que está a expectativa? Olha, a gente está se movimentando bastante, né? A gente fez uma programação, assim, bem legal, né? E o nosso objetivo é realmente fazer com que a família venha para a escola, trazer os filhos, os avós, enfim. Então, a gente está tentando fazer esse intercâmbio, né, de pais, professores, os filhos, os avós. Por isso a gente até fez um bingo, né, vai ter nesse dia a gente vai fazer o bingo da família, da 1h30 até às 5 da tarde, né? Sim. E a gente espera que os pais colaborem, que tragam seus filhos, que venham para a escola, venham para esse momento da escola, que eu acho que é super importante essa parceria que se estabelece com as famílias, né? Há alguma inovação neste ano? Eu acho que a inovação, em outros anos, a gente sempre fez das 10 às 2 da tarde, né? E era o pastel, a pastelada. E esse ano a gente resolveu, assim, fazer à tarde, porque a gente acha que à tarde todo mundo já fez, de manhã já foi para o mercado, já fez a limpeza de casa, enfim, já está mais disponível, né? Então a gente achou que à tarde seria mais interessante, né? Sim. Vamos testar, né, para ver. E há uma expectativa da porcentagem da participação dos pais? Ainda não fizemos esse levantamento, né? Mas nesses últimos 3 dias está bem movimentado. Os pais procurando o bingo para comprar, porque a gente precisa ter um quantitativo também, né? De quantas pessoas vão participar, né? Sim. E a gente fez essa chamada para os pais. E essa semana está bem, eles estão procurando bastante, mas a gente não tem ainda esse levantamento de quantas pessoas tem. Mas já passa de 100. Sim. Já passa de 100 famílias, assim, confirmadas, né? Você poderia passar a programação? A gente já deixa registrado agora no início, para depois a gente dar sequência aqui no nosso bate-papo. Às 13 horas a gente vai iniciar com as apresentações culturais, né? Que tem dos próprios alunos, tem o Estúdio L, que também vai ser uma amiga da escola, vai lá fazer uma apresentação também, né? E a partir disso, às 14 horas, começa então o bingo da família com o café, né? Então, vamos passar a tarde lá jogando um bingo. E também tem várias atividades, né? Tem tênis de mesa, tem truco. A gente fez lá a recreação com as crianças, que tem um espaço de kids, que a gente fala lá no pátio. A gente repintou tudo aquele espaço, então tá lá bem bonito para as crianças aproveitarem, né? Tem a banca da Thaís, que é uma banca que todo mundo gosta, os alunos gostam, né? Ela vem lá, vende os livros, assim, por um preço bem bacana, né? Então, as crianças gostam bastante. Tem a pintura facial, que vai ser feito pelas alunas da Uniaselv, elas têm um projeto que elas desenvolvem, que elas têm umas horas que elas têm que fazer durante os estudos dela, durante o semestre, né? Então, elas vão estar lá nesse dia também fazendo pintura facial com as crianças, né? Também daí vai ter venda de picolé, refrigerante, né? Então, bastante coisa. Vai ser bem interessante. Né? Cerveja não. Cerveja não. Cerveja não. O que chamou a atenção da premiação, né? São 80 prêmios? Tem,
Nós fizemos a conta agora. Alguns a gente uniu, sim, do bingo, assim, né? Uniu, né? Mas deu mais de 80, deu acho que quase 90 prêmios, né? Nossa. Então, ao todo, agora antes de eu sair da escola, a gente contou 68, sim. né? Feitos kitzinhos já pronto para fazer o bingo, né? Sim. Então, e fora que está chegando ainda, muitos pais mandando, o comércio foi muito generoso com a gente, ajudou, os professores também ajudaram, então, tudo doação, os próprios alunos, então foi assim uma coisa, foi bem interessante, sabe? O engajamento deles. Como você, assim, poderia falar para os pais que estão nos acompanhando a importância deles estarem lá neste período? Talvez não no período todo, mas pelo menos estar participando de alguma atividade. Olha, Marcos, eu sempre sou uma defensora que a família tem que ser presente na escola, né? E eu acho que esse é o momento de a família ir para a escola até para conversar com o professor do seu filho, vai ter uma exposição de trabalhos lá também, né? Que o pai pode ver o que está sendo construído, o que seu filho fez, né? Então, eu acho que esse elo de ligação família e escola é super importante. Por isso, eu sou uma defensora, né? E convido, e estou sempre falando que da importância de a gente ter a família perto. Eu acho que quando a família está junto com a gente, perto da gente, mais próxima, eu penso que tudo caminha melhor. A aprendizagem, a questão disciplinar, tudo flui diferente, né? Sim. Quando a família se envolve junto, né? Então, eu sou sempre muito defensora dessa questão, né? Essa nova direção, ela vai ter, na prática mesmo, uma nova linha de trabalho? Eu sempre digo assim que como é que eu posso dizer? De uma gestão para outra é sempre uma caminhada. A gente não pode, digamos assim, cortar tudo que se tem. Eu sempre digo assim, é sempre mais um tijolinho no muro, né? E a gente vem com algumas inovações, né? Uma delas é a gente ter essa proximidade mais com as famílias, que a gente sempre pensou assim que faz uma reunião de pais, por exemplo, vem muito pouco, né? Então, a gente vai fazer ações que chamem mais a família para a escola, que ela venha, que ela participe mais com a gente. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um diferencial que a gente vai tentar, porque não é fácil, mas a gente não vai desistir, a gente vai batalhar para que isso aconteça. Sim. Até para a gente entender aqui, qual que é a sua atuação como assessora? Eu sou da parte pedagógica, né? Então, eu cuido mais dessa questão, né? Tem esse olhar aí tem especial. Esse olhar também para as famílias, né? Então, o pedagógico significa você atender o aluno, fazer o atendimento para o professor quando necessita, né? E também requisitar essas questões com a família, né? Uhum. Então, essa é uma das minhas tarefas, essa é uma das minhas funções, né? Então, eu tenho um desafio muito grande para fazer com que essas famílias atendam esse chamado. Né? Sim. Professora Sueli, além deste evento, são outros eventos realizados durante o ano na escola? A gente, no nosso projeto, no nosso programa, a gente tem, né? Uma das coisas que a gente gostaria de estar resgatando é a festa junina, né? A externa, porque hoje a gente faz a festa junina interna, né? Então, a gente já tem uma conversação com a APP, tem uma disposição da APP também, de a gente fazer uma festa junina externa, que também seria trazer a família. Olha, Santa Margarida faz uma festa tão bonita, né? Antigamente, né, no passado, também a Guilherme fazia uma festa tão bonita, junina com as famílias, né? Então, a gente está trabalhando isso já. A gente está trabalhando para esse resgate, né? Da festa junina. Outro resgate que a gente... Aliás, outra inovação que a gente fez é uma gincana pedagógica, que a gente começou ela... esta semana passada nós começamos ela com os nossos alunos, né? E nessa gincana pedagógica, Marcos, já inclui a questão da família, né? Vai ter momentos que a família vai participar com o seu filho junto com as equipes, né? Foram montadas equipes. No diurno, no matutino são 9 equipes, no vespertino são 6 ou 5, agora me fugiu da memória, e à noite no noturno são 6, né? Então, cada um no seu turno, cada um competindo saudavelmente com o seu turno. E eu sempre disse assim, quando o Cláudio sempre teve isso da questão da gincana, o Cláudio e a Cleia, né? Eu disse para eles assim, a gente vai idealizar essa gincana assim. Eu disse, mas ela com foco
pedagógico, né? E a gente conseguiu construir ela, está conseguindo construir ela de maneira que as tarefas elas sejam feitas de acordo com as disciplinas curriculares, né? Sim. Que não se fuja, porque a gente sempre fala assim, a gente tinha um sarau literário e o sarau literário, ele às vezes fugia um pouco daquela questão assim mais pedagógica, né? E eu acho que tem que ter um viés pedagógico, não pode ser, né? Então o Festival de Talentos, não o sarau literário, o Festival de Talentos, por exemplo, não se tinha um tema, né? Então agora a gente resolveu, olha, toda ação que vai ser feita, ela tem um tema para você desenvolver, para você trabalhar, para você criar, para que os alunos criem, né? Então, vai dar mais trabalho, mas eu penso que vai se aprender também, né? Não que não se aprendia antes. As coisas mudam, os temas mudam também. Isso, Então, a gente vai trabalhar. Então, essa é a minha função, Marcos, mais pedagógico, né? Sim. Então, tenho esse olhar mais pedagógico. E fiscaliza também o Muriel lá também? Sim, fiscaliza o Muriel. Sim. Outra questão, eu falo assim da escola. Há projetos, vocês têm propósitos de fazer alguma alteração também na estrutura da escola, Guilherme? Olha, Marcos, a Guilherme ela é uma escola assim, bem estruturada, né? Claro que a gente tem assim... como é que eu posso dizer assim, sonhos, né? Por exemplo, e é um sonho nosso e um sonho da PP também, né? É fazer uma passarela onde que, quando tem a chuva, o aluno não se molhe, né? Então, a gente até já fez junto, e por isso a gente... Do portão? Do portão até para chegar lá, sim, né? Sim. Então, quer dizer assim, é um desafio, mas se a gente não tentar e não esboçar e não colocar no papel e não fizer algo para que ela saia do papel, a gente não vai saber se está certo, né? Sim. Então, a gente está tentando, né? A gente já tem o projeto, né? Juntamente com a PP, então, agora a gente vai buscar os parceiros para a gente fazer a realização O início é o projeto. Porque as crianças, é sempre uma queixa, digamos assim. Sim. Chove, os pais deixam lá no portão, né? Daí a criança vem, quando chega lá, tá toda molhada, né? Então, se tem a passarela, ele tem né? E até no inverno mesmo, né? Sim. Então, assim, o pessoal do noturno, então esse é um desejo nosso, né? Nosso, da PP, que a gente construa essa passarela. É um desafio, mas a gente vai... Essa sua experiência política também acaba contribuindo? Eu penso que sim. Eu penso que sim, né? Porque a gente... Aí você busca outros caminhos, sim, né? Sim, já tem uns contatos, já sabe os caminhos, né? Então, é uma coisa bem interessante, né? Mas a gente vai lutar por isso. Qual que é a tendência da educação para 2024, na sua avaliação? Da nossa escola? Da escola ou no geral da educação, assim, como você analisa para este ano de 2024? Eu sou sempre muito otimista, né? Eu sempre digo assim, quando eu assumo alguma coisa, eu gosto que as coisas aconteçam, né? Eu sempre digo assim, às vezes os programas vêm, eles não são lá muito bons, mas lá na essência tem algo de bom que você tira de lá e faz com que as coisas fluam, né? Então, eu sou muito otimista, eu acho que a educação, ela vai muito bem, tanto na escola quanto no município e, por que não, no país, né? Porque a educação quem faz somos nós, né? Então, o professor está dentro da sala de aula, é ele que faz. Nós, enquanto gestão, é a gente que faz, né? Então, a educação, ela caminha por aí. Eu faço eu faço ela fluir, eu faço ela andar, né? Então, acho que é... E aí, aproveitando a oportunidade, uma avaliação sua da equipe de professores da Guilherme. Eu sempre digo assim, eu sou muito suspeita a falar, porque a Guilherme é uma escola que ela sempre teve excelentes profissionais, né? E este ano não é diferente. Um povo, assim, engajado, um povo que busca coisas novas, um povo ansioso para que as coisas saiam, para que as coisas mudem, para que, sabe? Então, assim, é um grupo bom. Por enquanto, a gente só tem a elogiar. Sim. Esse é o meu ponto de vista, né? Claro que tu sabe, né, Marcos, que não vai ser 100%, mas eu acho que se é 99,9% é bom, é excelente, né? E eu acho que nós podemos falar que a nossa escola é assim. Professora, pessoal comprometido. Sim, na sua análise, e aí, claro que a gente sabe que sempre tem, né, as dificuldades, mas assim, os principais temas, desafios, demandas para este ano na Escola Guilherme,
na sua avaliação? Ou já está tendo também, né? Eu acho assim que é a resolução de conflitos entre alunos, né? Olha só. Porque assim é muito presente isso, sabe? Então a gente tem trabalhado bastante para essas resoluções, e ontem mesmo a gente tinha um encontro com as nossas assessoras, as nossas coordenadoras da CRE, né? Falando sobre NEPRE, né? Que é o núcleo de prevenção, né? E aí eu dizia para elas que uma das dos meus desafios na escola é diminuir esse montante de alunos que muitas vezes são chamados na direção, são levados pelos professores, porque às vezes o professor conversou e não deu jeito, daí o próximo encaminhamento é com a gente, né? Então, diminuir isso, né? E como que mas como que se faz, né? Eu acho que a conversa. Porque hoje, eu sempre digo assim, eu fui diretora na Guilherme num passado que era diferente, né? Você tinha uma outra tratativa. Hoje não, hoje você tem, e eu falo isso muito com eles, né? Hoje é negócio, você negocia com eles, né? Você disse, perdeu o respeito e até às vezes até aquele medo que o aluno às vezes tinha da direção, do diretor. Naquela época se tinha mais esse receio, né? Mas isso são 20 anos atrás, né, Marco? Então, e hoje não, hoje tudo muda, né? Então, assim, às vezes não se tem muito aquele... Então, a gente precisa sempre conversar muito com eles, né? Então, a gente conversa, às vezes a gente vai pelos embates, mas eu sou sempre muito da conversa com eles, né? Mas é possível. É possível. E eu tenho conversado muito com eles, a gente fez uma conversa com eles de início de ano com relação às regras, direitos e deveres, e falo muito isso para eles. É uma coisa que eu friso bastante para eles, é que a gente tem deveres, mas em cima dos deveres vem os direitos. Um existe por causa do outro, né? Então, eu faço eles fazerem esse exercício da compreensão, né? E aí eu busco em casa, eu sempre digo para eles assim, olha, quando você está em casa, você quer sair e o seu pai e sua mãe não diz para você que você não vai sair, o que você faz? Você vai negociar com seu pai e com a sua mãe. Você vai lavar uma roupa, você vai lavar uma louça, você vai cortar a grama. Eu digo assim, então, e aí você vai de volta para o seu pai e para a sua mãe e diz assim, eu posso ir jogar futebol, eu posso ir... Sim. Né? Então, posso ficar um pouquinho mais no computador? Então, tudo é negócio. Então, tudo vocês têm que negociar. E você fala assim para eles, então, na escola não é diferente. A gente tem que negociar tudo. Você tem que aprender a conviver com o seu professor, você tem que aprender a conviver com o seu colega que às vezes você não se dá muito bem, mas você tem que fazer o exercício do trabalho em grupo, do trabalho em equipe. Então, eu falo muito isso com eles, né? Faço muito esse trabalho com eles, né? Então, eu acho que o caminho é esse, do negócio, de negociar hoje, né? Hoje, qual a nota você daria para a Escola Guilherme André Dalry? 9. 9? Por quê? Um pouco para ser 10. Por quê? Porque tem umas coisinhas que precisa ser ajustada, mas é pouca coisa. Sim. Né? Eu digo assim, algumas coisas, eu penso assim, até mesmo como a gente está iniciando, a gente precisa ajustar muita coisa, né? Então, assim, um 9 eu acho que é uma nota boa. Sim. Faltava bem pouquinho para a gente ajustar para ela. Sim. Até o momento que vocês definiram, está dando tudo certo? Sim. Até o momento... Da equipe? Tá, tudo certo. A gente... é bom até dizer que a gente... Falta de professor, assim, não teve... A gente começou o quadro com quase 100% do quadro de professores. Então, digamos assim, não gerou nenhum estresse de começar o ano letivo e você tá correndo atrás de professor, né? Então, eu acho que isso já é um ponto positivo, né? Quando você traz o aluno para a escola e você consegue colocar todos eles com um professor dentro de sala de aula, né? Houve trocas, mas já imediatamente outros assumindo. Sim. Né? Então... Pelo seu conhecimento, professora Sueli, eu falo assim, dos anos vão passando, vai melhorando, eu falo a questão financeira do próprio Estado, município com a educação, você vê que há sempre uma melhora nesse aspecto também?
Melhorou, porque hoje existem os programas que, se você me perguntar quais são os nomes dos programas, eu não vou saber te dizer, mas existem programas. São vários. E são vários programas, né, que vêm do governo federal, que vêm agora do próprio governo do estado, vêm várias cartões que a gente pode estar usando. Então, nesse sentido, eu acho que melhorou muito, porque na época que eu fui diretora, o professor Vendelino foi diretor, a gente não tinha nada disso, né? Era o PDDE que vinha e os recursos de APP, né? Sim. Então, hoje a gente tem bastante recursos, assim, que são carimbados, mas tem, né? Sim. E há esse trabalho com a própria APP que é importante também. Também há esse trabalho. São todos, os do governo federal são todos recursos que a APP que, assim, a gente faz lá as compras, mas a APP que tem o aval, tem que dar o aval, né? Gerencia também, né? E como é que está o diretor Cláudio até o momento? Estamos todos aprendendo. Porque a gente sempre fala assim, que a gente é marinheiro de primeira viagem. Eu mesma já fui diretora lá, mas muito tempo atrás, então tudo muda, tudo. Olha assim, só. a forma de gestão, a forma de você trabalhar muda tudo, né? Então, eu disse, estamos aprendendo. De vez em quando um olha para o outro e diz assim, aprendemos hoje, né? Então, com as situações que acontecem, aprendemos, né? Sim. Então, a gente está em aprendizado, que não pode ser muito tempo, né, Marcos? Sim. A gente tem que aprender rapidinho, né? Então, mas eu acho que a gente está no caminho. Sim. Depois eu vou deixar aqui no final, até para a gente concluir, uma mensagem no geral para a Escola Guilherme. Eu já queria aproveitar a oportunidade, né, já nesse bate-papo aqui com a professora Sueli. E na política, pretende voltar um dia? Não, eu acho que eu sempre digo assim, eu tenho alguns amigos na política que eu digo assim, a minha época já foi. Eu sempre digo, a política é para os mais novos. E como foi essa experiência na época? Ai, foi boa, foi muito boa. Eu não me arrependo de nada. Eu, assim, sou muito grata porque eu fui vereadora aqui em Salete, não sou filha da terra, né? E fui vereadora aqui na época, a votação foi boa, né? Foi o montante de votos que eu tive, né? Então, digamos assim, sou muito grata por isso, né? Então, e foi uma experiência maravilhosa. Eu faria tudo de novo. Sim, como secretária também da educação. Nossa, como secretária, eu sempre digo, o aprendizado que eu tive na Secretaria de Educação foi, assim, fundamental para o meu crescimento, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma coisa que eu vou guardar para sempre, assim, a gratidão que eu tenho. De fora agora da política, não estando dentro do sistema, como você analisa Salete atualmente? Eu acho que nunca teve tão bem como está agora. Né? Eu, não desmerecendo ninguém, mas eu acho que... Cada um fez a sua parte. Cada um fez a sua parte, cada um fez o seu trabalho do seu jeito, mas eu penso assim que cada um tem um estilo de trabalho, né? Uhum. E também sempre tem aquele olhar assim, que cada um vem para somar, né? Então, aquilo que já estava, o que veio agora somou, aumentou, agregou. Uhum. Né? Então... E como você vê Salete no futuro? É para crescer, né? Continuar crescendo. Eu sempre digo assim, se a gente falar em termos políticos, o próximo político, seja ele quem for, vai ter que ser muito dinâmico, né? Sim. E vai ter um desafio para seguir igual a gente na escola, né? A gente sempre tem um desafio para seguir o trabalho que já está, porque eu não posso desmanchar aquilo que já, né? Eu tenho que dar sequência, né? Então, vai ter um desafio gigantesco para... Sim. E gosta de morar em Salete? Gosto. Eu sempre digo que é uma cidade que me cativou, que me acolheu, né? Eu sempre digo assim que sou muito grata, porque as pessoas aqui são sempre muito hospitaleiras comigo. Eu sempre digo assim que a gente como é que a gente fala assim, forasteiro, né? Mas eu sou uma forasteira que... sou filha de coração aqui, né? Sim. Tanto que quando eu vou para minha terra, eu vou, mas eu fico 2, 3 dias, já quero voltar, porque já é tudo diferente lá, daqui, né? Sim. É uma outra cultura. Qual que é a cidade? É uma outra cultura. Eu moro em Palmas, no Paraná. Minha mãe mora em Palmas, no Paraná, e meus irmãos, né? Sim. Então, eu digo assim, já é uma cultura diferente, né? Lá eles ainda falam leite quente, e eu já não falo mais leite quente agora, né? Aqui.
Professora Sueli, há um reconhecimento, eu falo assim, por parte da sociedade, da população no geral, pela sua profissão, pelo seu trabalho desenvolvido ao longo desses anos em Salete? Olha, Marcos, isso é uma coisa que eu, assim, às vezes até fico emocionada, sabe? Em pensar do quanto as pessoas valorizam o meu trabalho aqui. Né? Onde eu morava também era assim, mas Sim. Aqui, assim, o valor que eles dão e agora mesmo, de muitos anos afastada, e eu já estou 8 anos na escola como professora, depois que eu saí da prefeitura, né? E quando o diretor Cláudio se colocou à disposição para ser candidato, eu ouvi de muitos pais, assim, eu voto em vocês porque você está junto. Então, olha que maravilhoso, que gratificante. Então, isso me deixa orgulhosa. Isso digo assim, é o reconhecimento do trabalho que a gente fez. E para os meus alunos, eu sempre digo assim, eu sou muito daquele tempo meio antigo, meio rígida, assim, né? Eu sempre digo para eles assim, gente, o negócio é o seguinte, brincadeiras à parte, negócio é negócio, né? Então, quando é hora do sério é sério, quando é hora da brincadeira é brincadeira. Vocês têm... eu sou muito dinâmica com vocês, mas... E assim, gente, é muito bom, sabe? Então, esse reconhecimento eu tenho, sabe, Marcos? Que eu ouço das pessoas, assim, né? A gente sabe que numa carreira como a sua, há muitos fatos marcantes. Alguns que você poderia destacar, assim, que marcou bastante? Tenho. E esse eu acho que esse marco, eu acho que é o que fez a minha carreira subir. O que fez o crescimento da minha carreira. Se chama voleibol, Marcos. É mesmo? Uhum. O voleibol foi a história da minha vida em Salete. Puxa. Quando eu cheguei aqui, eu fui direto quando eu fui contratada para trabalhar em Salete, eu já fui para dentro do ginásio de esportes, né? E lá eu sempre trabalhei com criança. E lá foi onde a minha carreira, digamos assim, como professora de educação física, deslanchou, né? E quando eu falo isso, eu tenho muito orgulho de dizer que teve muitas meninas que passaram pelas minhas mãos, que jogam ainda hoje, né? Sim. E outras que jogaram comigo e jogam hoje. Tem gente que jogou até profissionalmente, né? E passou pela minha fase de aprendizado, digamos assim, né? Então, uma das coisas que me orgulha e que me fez crescer muito foi o voleibol, né? Eu lembrei aqui da bicicleta, mas do vôlei, agora que você lembra, agora eu comecei a lembrar, olha. O vôlei. E assim, eu tenho uma pessoa que, digamos assim, que me marcou muito, que foi o prefeito Afonso Roden. Tu pensa que era aquele chefe que a gente ia para os jogos, daqui a pouco tu olhava para o lado, lá estava ele, eu pensava assim, meu Deus, está ali de novo, né? Acompanhando. Isso, acompanhando, Apoiando. mas apoiando, Sim. né? E assim, e ele vivia junto com a gente, e ele vivia intensamente aquele momento junto com a gente, sabe? Então ali o vôlei cresceu. E foi, sabe? Então a minha E foi o diferencial, né? Que a gente vê que o vôlei o pessoal gosta muito em Salete, né? Do foi vôlei. o diferencial, né? Então, assim, eu vivi a minha vida inteira quase aqui em Salete no vôlei, né? Depois de um tempo eu saí, porque a gente não é eterno, né? Sim. Tem que dar espaço para os outros também, né? Mas eu acho que a marca da minha carreira foi o vôlei. Mas além dos ensinamentos, jogou também vôlei? Joguei, assim, mas é uma coisa interessante, porque eu nunca fui atleta, né? Sim. Mas o meu de origem é o atletismo, né? Mas o meu de treinamento é o basquete. Não tem nada, não tem muito a ver com o vôlei, né? Sim. Então, mas eu sempre joguei vôlei do meu jeito e aprendi a ensinar também, né? Sim. Então essa é uma das marcas, né? E a segunda marca da minha carreira foi quando eu fui ser secretária. Olha que quando eu fui ser secretária, Marcos, além do aprendizado que me deu, que ganhamos, né? Assim, muitas coisas boas aconteceram no município, sabe? Então, isso é uma coisa que também eu tenho muita gratidão, Sim. que me marcou. Que pôde contribuir e fazer. Exato. Porque às vezes quando está fora, você tem, às vezes, né, a vontade, mas não consegue. Isso,
E aí sendo já é diferente. Então, eu acho que essas duas coisas foram os dois marcos na minha carreira, que foi o vôlei aqui em Salete e quando fui secretária. Sim. Não desmerecendo quando fui vereadora também, que gostei bastante, né? Sim. E a direção da Escola Guilherme também, já estava esquecendo, quando eu fui diretora lá em 1999, que eu fui, naquela época era por indicação política, Sim. né? Também a escola fez história naquela época, né? Eu lembro que a gente foi escola referência por 2 vezes, várias premiações que professores receberam. O professor Ivanir Ferrari foi uma que, na época, o governador Esperidião Amin veio para Salete. Não me recordo se ele veio fazer uma inauguração. Ele veio fazer a inauguração da cozinha da escola. E ele viu um trabalho dela exposto lá, que era sobre a história do Gustavo Kirten, né? Nossa. E ele levou a professora Ivanir para Florianópolis com todos os alunos para conhecer a família do Gustavo Kirten e conhecer a agronômica. Então, ela passou lá um dia com os alunos. Puxa. Então, assim, são coisas que marcaram também, né? Sim. Quando passei pela Guilherme, né? E quando você falou antes dessa questão política, lá naquela época, se isso agrega, né? Que foi a pergunta que você fez, Sim. né? Lá naquela época, a gente tinha uma atividade que a gente se chamava Escola Aberta. E a escola, a gente levava o externo para dentro da escola, né? E daí, seu Lino Roden ia para a escola visitar a escola aberta, porque tinha... Aí a gente fazia vários trabalhos, a empresa ia fazer a exposição, o Secamac ia fazer a exposição. Então, tinha várias coisas que a gente fazia lá. Nossa, que importante, né? Até para mostrar o interesse do aluno depois ingressar nas empresas, né? E aí, a exposição dos trabalhos dos alunos, faziam aquelas experiências todas, né? E, assim, a gente fazia, não sabe, enchia a escola de visitação de pais, né? Sim. Então, quando eu falo para você assim que a participação da família é importante, eu vislumbro aquele passado para esse presente agora, entendeu? Sim. Né? De trazer aquilo para ver o quanto agregava e o quanto era importante naquele momento, e os pais participavam. Né? E claro que o virtual ele é importante, mas o presencial é muito diferente, né? Isso é. Então, muitas coisas, na verdade, se eu fosse citar, né, Marcos? Nossa. Muitas coisas me marcaram a minha carreira aqui em Salete, né? Essa minha passagem aqui em Salete. Então, muitas coisas boas, positivas, né? Se você me perguntar assim, tem algo que não foi confortável para você falar? Nenhuma. Sim. Essa sua profissão, você foi sempre muito feliz? Sempre. Eu sempre, para tu ter uma ideia, sempre digo, a vida dá voltas, né? Porque eu comecei, quando eu fiz a universidade, eu comecei em administração de empresas, né? Mas meu pai nunca teve empresa, nunca teve nada, mas enfim, fui fazer administração de empresas, mas sempre no esporte. Daí veio para Palmas, para a universidade, o curso de Educação Física. Eu pensei assim, vou fazer esse curso aí, né? E passei na... Aí você já tinha feito administração? Eu estava na 6ª fase. Faltava bem pouquinho para eu me formar. Eu abandonei e fui para Educação Física, né? E aí eu levei 3, porque lá chamava-se prévias, né? Eu fiz as 3 prévias. Na prática eu passava, daí na escrita eu já reprovava. Daí na 3ª vez eu passei na prática e na escrita eu passei, né? Sim. Então daí eu abandonei. E desde então a minha vida. E no voleibol nacional, qual é o time que a professora torce? Cruzeiro, foi eliminado. Cruzeiro? Foi eliminado. Né? Eu aqui em casa, olha, voleibol, tem jogo, a televisão tá ligada. Então o Cruzeiro foi eliminado, né? Eu acabo assistindo também. E daí, quando os nossos estão aqui, eu vou ali para Blumenau, que é um time bom, esse ano tá fraco, mas agora Joinville ontem eliminou o São José, né? Joinville, hein? Que fase, hein? Boa, né? Boa, Então, e uma pena Rio do Sul, né? Eu sempre ia também Rio do Sul, né? A Vívia gosta muito do vôlei. Então eu também ia bastante. Então a gente, lá dos outros times, eu sou cruzeirense. Aqui, blumenauense, agora sou joinvilense. E aí, antes da gente finalizar, mas eu estou muito curioso, porque eu queria, assim, que a professora falasse um pouquinho dessa questão é bicicleta, ou que seja, ciclismo. Isso é só mesmo para ter uma atividade? Para mim, é um hobby, né? Digamos assim, é um hobby. Porque
eu sempre digo assim, o ciclista em casa é o Abílio. Porque o Abílio é o profissional, ele é o ciclista, né? E aí a gente vai na onda, né? Então, eu comecei a pedalar e um dia a gente disse assim, vou comprar uma bike dessas para mim, né? Então tá, vou. Pensei, não vou conseguir andar nesse dali, né? Mas enfim, foi. Eu comecei a ir até Taió, depois já não ia mais nem de tênis, comprei o pedal clip lá e depois já fui a Taió e eu vou, né? Agora eu tô um pouquinho parada. Sim, mas assim... mas já faz tempo, já alguns anos. Faz uns 15 anos já que eu ando de bicicleta. Nossa! E aí sai de Salete, como você falou, vai direto até Mirim Doce e volta? Vou direto, a gente só para tomar água e comer um lanchinho, porque a gente tem que comer, senão a gente não aguenta chegar em casa, né? Sim. Assim, tem essas paradas que a gente faz. E aumentou bastante na nossa região, né? Aumentou. Assim, pessoal. Aqui em Salete é um pouco preocupante, porque o nosso trajeto do asfalto é um pouco ruim, né? Sim. Mas eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma intercorrência. Os caminhoneiros são muito sempre respeitosos, né? Assim, mas vocês têm um cuidado, tem todo a questão... Quando pedalo às 5 da manhã, porque daí às 5 da manhã o movimento é quase zero, né? E os caminhões que estão indo passam na outra pista, então, e quando está começando o movimento, a gente já está chegando em casa, né? Sim. Então, mas assim, no decorrer do dia, sim, é um pouco perigoso. Tem alguns que não compreendem, passam tirando um fininho da gente, quase empurrando a gente para a grota, né? Sim. Mas assim, Marcos, é uma satisfação assim, enorme de a gente... Eu sempre digo assim, eu vou pedalar, porque daí eu sei que eu tenho que chegar, eu tenho que vir de volta, né? Senão eu vou correr no modo, eu vou de carro. Daí né? Então, é bem gostante, é bem gostoso. Eu aconselho que quem gosta, vai, porque é bom. Sim. Eu sempre digo assim, pedalou uma vez, não para mais. Sim. Que bom, professora Sueli Bonin, com a gente hoje aqui, Sueli de Fátima de Oliveira Bonin. Se convidar para voltar para a política, não tem jeito? Não. Mesmo convidando? Não, eu acho que não. Eu digo assim, deixa para os outros, né? Eu já fiz a minha parte, já participei, já ajudei. Então, agora eu sempre digo assim, quando me perguntam assim, como é que tá a política? Olha, eu moro lá no Rio Alegre, só fico olhando de lá, né? Então, só observando, né? Muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. É muito importante também aqui para o nosso canal. Agradeço e deixo aqui espaço para a sua mensagem final. Olha, eu que agradeço, Marcos. Queria agradecer vocês, né, por terem me convidado e me escutar um pouquinho, né, e dizer assim que eu nem tenho palavras para agradecer de tudo que eu vivo e de tudo que eu já vivi nessa querida Salete, né. Então, eu tenho uma gratidão enorme por todos, né. E dizer para os pais que dia 13 de abril tem a família na escola, a importância deles participarem, deles estarem junto conosco, e que nessa gestão a gente gostaria de ter a participação efetiva dos pais, que quando os pais fossem chamados, eles viessem, não só para as coisas ruins, mas para as coisas boas, não só para buscar o boletim, mas quando, né? Então, esse é o nosso desejo, que o pai venha, que participe, que assim se torna melhor, né? A gente consegue fluir com as coisas melhor, né? E agradecer vocês imensamente por terem me convidado. Estamos sempre à disposição aqui da escola, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, né? A gente agradece muito aqui a professora Sueli Bonin, né? E ela que é assessora de direção, da direção, né? Isso, né? Coloquei aqui, assessora de direção da Escola Guilherme André Dalry, ela que foi vereadora, secretária, aqui também do nosso município de Salete. E na técnica, o Muriel Canan, tá firme e forte aí, o Muriel Canan.